pessoal, eu sou o Davi. E eu sou o Júlio. E hoje nós vamos fazer um vídeo especial em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É isso mesmo? Pronto, olha, tá vendo? Acertou. Pessoal, esse aqui é Júlio César, ele é meu aluno e ele tem síndrome de Asperger. O que é síndrome de Asperger? É um transtorno dentro do espectro do autismo e eu trouxe ele aqui para ele falar um pouco sobre esse transtorno com vocês. Júlio, como é que funciona o síndrome de Asperger? Quando eu descobri que eu era autista, eu comecei a pesquisar e alguns resultados meus disseram que o autista, eu não sei definir bem o que é autismo, mas eu só sei que, como o Davi já tinha falado, que é um síndrome de Asperger, que também é chamado, e também o que caracteriza a pessoa a ser autista é alguns comportamentos básicos que o autista possui. Por exemplo, se todo dia eu assisto, arrumo o quarto e janto. Aí se no lugar de eu arrumar o quarto, eu deixar ele pra depois, quando eu for precisar ir pra algum lugar importante. Aí eu começo a recusar e insistir em ser na minha mesma rotina. Outro caso é não fazer muito contato visual, porque às vezes o autista não tem muita assim coragem de fazer contato visual. Outro exemplo que a gente pode buscar em relação ao autista é que o autista às vezes repete algumas palavras repetidamente, tanto oralmente como mentalmente. Por exemplo, se ele escuta uma palavra e fica repetindo, por exemplo, será o que é engraçado. Se ele achar essa palavra legal, aí ele começa a repetir tanto na cabeça como na voz. Se vocês tiverem assistido aquela série da Netflix Atypical, retrata da vida de Sam, que é um adolescente de 18 anos que é autista. Vai falando sobre quando ele quer conseguir uma namorada e a família dele vai em busca de novas descobertas em relação aos comportamentos do autista. Como é a sua vida em casa? Em casa o autista já tem contato próximo já com os familiares, os parentes, por exemplo, mãe, pai, irmão, irmã, avô, avó. Quando a mãe ou o pai descobre que o filho é autista, ou filha, dependendo do gênero que nascer, às vezes a mãe busca sempre querer saber quando descobre alguns comportamentos estranhos do filho e busca saber informações com os médicos e tentar saber o que realmente o filho tem. Mas no caso dos pais, ou seja, o pai do autista, às vezes não entende e fica com medo de ser um defeito e não ter cura. Aí, de vez em quando, o pai tem que abandonar, porque tem medo. Aí a mãe sempre fica para ajudar. No meu caso, eu comecei a ter esses mesmos comportamentos de autista. Aí os meus pais começaram a se preocupar comigo e começaram a dar essas informações para alguns médicos que eles buscavam. Com o resultado de algumas pesquisas que esses médicos fizeram, o resultado chegaram à conclusão de que eu era autista. E quando a minha mãe me contou, que eu ainda estava na escola, quando eu fiquei sabendo, eu comecei a entender ao pé da letra, que autista é como se fosse uma pessoa alta. Porque, como já vem das 3 primeiras letras, autista, ou seja, AUT. Nesse caso, meu pai, ele não me abandonou, ele quis ficar com manhã pra saber o que eu tinha e me ajudar. Por mim, eu considero o meu pai um dos primeiros pais de um autista que não abandonou o filho descobrindo que era autista. E por enquanto, eu tento buscar ainda muitas e outras informações para tentar saber muito mais sobre como é a vida de um autista. Alguns costumam fugir, algumas pessoas tentam abraçar à força, tentam fugir de uns constrangimentos que ele passa. Por exemplo, no caso do Sam, de Atypical, caso vocês tenham assistido, vocês veem que em alguns episódios ele usa fones de ouvido, não é verdade? Nesse caso é porque, como o Sam é autista, autistas também são incomodados com alguns barulhinhos altos. No meu caso, quando eu era pequeno, quando vinha um barulho alto, eu comecei a me estressar, sentir medo. No caso do Sam, ele também se incomodava com o barulho do mesmo jeito. O autista também é como as outras pessoas, só que de um jeito diferente. Porque o autista, às vezes ele não consegue se socializar, interagir com outras pessoas. Como é no caso de Davi, que não é autista, ele consegue se socializar e interagir com as pessoas, não é verdade, Davi? No meu caso, antigamente eu não conseguia fazer isso direito e hoje em dia eu entendo algumas coisas ao pé da letra
como acontece em alguns autistas de algumas séries de TV, Netflix, novela. Se vocês têm algum parente da família que é autista, vocês vão explicando algumas coisinhas para ele, para quando no futuro já ser um autista já com conhecimento de outras pessoas que não são autistas. Esse ano eu faço 4 anos que eu descobri que eu era autista. Como é a convivência com os seus irmãos? Pelo que eu vi na série da Typical, no caso da irmã do Sam, que eu esqueci o nome, ela consegue entender o Sam também, porque a mãe dela deve ter explicado. E no caso do meu irmão, ele, na época ele não sabia que eu era autista, na verdade ele era inocente, tinha uns meses, 2 anos, 3 anos, por aí. E também eu e ele brincava junto, dormia junto. Tinha umas vezes que de noite quando meus pais estavam dormindo, eu entrava escondido no berço dele para dormir junto com ele. Já que na época eu achava ele muito fofinho, é claro. Então, e você não acha mais não? Bem, hoje em dia, eu e Xande e Rami, a gente briga muito. Quando o Rami nasceu, Xande e Rami começaram a virar uma dupla de irmãozinhos levados e começaram a armar planos pra me provocar, essas coisas assim. E eu e Xande deixamos de ser muito próximos. Mas hoje eu e ele, a gente costuma ser próximo nos momentos que eles não me provocam. E uma das coisas que eu mais odeio neles é ser tirado do sério todo dia. Porque é a partir disso aí que você perde o controle, fica sem saber o que fazer. Então, se vocês aí têm um irmão ou irmã que provoca muito, a solução mais básica, que eu também fiz, é falar com pais ou responsáveis. E Júlio, como é a sua vida na escola? O autista tem dificuldade também em fazer amizade, que é um dos exemplos que caracteriza o autista. Quando eu comecei a escola, às vezes eu não tinha muita coragem de fazer muitos amigos. Mas quando eu comecei no César Júnior, eu conheci um amigo meu que era meio português, meio japonês, chamado Dudu, que é Luiz Eduardo, mas eu chamo ele de Dudu. Até hoje eu e ele somos muito amigos. Aí com o tempo eu e Dudu fomos desenvolvendo essa amizade, eu conheci outros amigos. Algumas pessoas enxergam o autismo como um defeito, ou seja, com o lado negativo do autismo. Aí eles começam a achar que a pessoa é estranha, não procura nem saber e só quer se aproveitar da inocência dele pra provocar, pra tirar sarro, querer ser superior ao outro. No meu caso foi quando eu era o do 4º ou 5º ano na escola, que eu fazia mais dessas coisas de autista, como eu retratei no começo do vídeo, que alguns adolescentes começaram a me olhar pra mim de um jeito estranho, começaram a me perseguir, me chamando de doido, mas os meus amigos sempre estavam lá pra me proteger. Acho que Bárbara, Dudu, Breno, Duda, Alana, Aninha, Dandara, que são um dos meus amigos próximos que eu tenho na escola. Eu não sei se você já viu, mas tem pessoas que dizem que são autistas da internet, mesmo que não sejam, mas porque acham isso engraçado. Tipo, eu fiz alguma coisa errada, então eu sou autista. O que é que você acha disso? Bem, eu acho que aí é porque eles enxergam as pessoas autistas como pessoas defeituosas e não buscam informação para saber do lado positivo do autista. Mas se vocês percebem, alguns autistas são casados, têm filhos. Algumas pessoas desse tipo são pessoas que praticam bullying com o autista. De que você não é autista e banca como é melhor parar. Por quê? O problema é que você não está tentando ser autista, em si imitar o autista. Como se você fosse uma pessoa defeituosa. Então a pessoa começa a rir de você e mangar de você. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Recentemente, eu não sei se você chegou a ver, mas teve um caso de uma professora que tinha síndrome de Down e uma promotora de justiça fez um comentário bem maldoso com relação a ela. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você ficou sabendo dessa história? Não, isso aí eu ainda não soube. Ela tem síndrome de o quê? Síndrome de Down. Eu ouvi falar do síndrome de Down, mas eu não tô lembrado direito e eu acho isso do tipo preconceituoso. Ou seja, por exemplo, não gosta dela só porque é autista, não porque tem síndrome de Down. Isso aí está errado. Por quê? Algumas pessoas às vezes não entendem porque a diferença é importante,
e às vezes não quer entender o motivo. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. E para quem ainda não sabe, hoje é o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, tá? Então, hoje as pessoas tinham o costume de vestir azul. Eu que fui idiota o suficiente de esquecer de vir com a camisa azul para gravar esse vídeo. Mas se você tiver uma camisa azul em casa e você for sair para um lugar público hoje, vista azul e mostre que você apoia a causa da conscientização ao autismo, tá bom? Muito obrigado e até mais.